Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, de Clube Atlético Mineiro, hoje um pouquinho mais tarde aí. Desculpa a demora, mas muita coisa acontecendo. Vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar dele. Martim Anselmi, o possível novo treinador do Galo. Por que possível? Porque tem nova informação que acabou de sair sobre ele, tá? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo, dá essa moral pra gente, tá? Ajuda demais o meu trabalho. É muito importante hypar esse vídeo, porque dá moral, chega mais longe e ajuda a gente ainda mais a crescer, beleza? Se você puder também me seguir nas outras redes sociais, aqui embaixo, posto vídeo lá todos os dias, falando de Galo, falando de futebol, falando de, quando tem vídeo do Cruzeiro de Cruzeiro, falando de outros, enfim, vídeo de futebol todos os dias, beleza? Se inscreve aí então, deixa o like e ativa o sininho, vambora. Vamos falar um pouquinho de Galo, mas vamos falar também de a informação que acabou de sair do André Hernan, cara. Foi o seguinte, tá? Meu parceiro André Hernan. Martim Anselmi tinha o desejo de ficar descansando após sair do Porto. Mas o treinador viu o Atlético Mineiro com muito entusiasmo. Avançou nas conversas, mas agora reflete sobre a vinda para o Galo. Ontem, Paulo Brax disse que tinha avançado com um técnico para médio e longo prazo. Ontem, o Paulo Brax, ele tinha dito essa aspa que o André Hernan falou. E, caraca, peraí, informação ao vivo, hein? Anselmi recusa Galo e Atlético vai para plano B. E eu não sei quem é. Acaba de falar... Opa! Peraí, me lembra pro saco. Então é isso. Vamos falar... Caraca! Informação ao vivo. Anselmi recusa Galo e Atlético vai para plano B. Cara, que loucura! Sobre Martim Anselmi, galera, eu gosto muito desse treinador. Acho que esse treinador seria o ideal pro Atlético, tá? Porque era o meu treinador favorito para assumir o Galo. Primeiro, ele é um cara muito vertical. Um cara que gosta de jogar com 3 zagueiros, gosta de jogar com alas que vão à linha de fundo. É um cara que sabe adaptar de acordo com o jogo que ele precisa. Então, isso facilita e ajuda bastante o Galo nesse sentido, né? Porque o Atlético é um time muito vertical que vai pra cima, faz o pressing. Então, cara, era um cara que pra mim era a casa do Galo. Tem um DNA do Galo, é vibrante, é um cara... Sabe? Então, eu acho que o Atlético ia ser um casamento praticamente perfeito com o Atlético. Seria bom demais, mas Frossá acabou de falar aqui no vídeo, então... Atlético vai atrás de outro nome. Outro nome pra mim era o Sérgio Conceição, que não queria, eram meus dois preferidos, Martim Anselmi e Sérgio Conceição. Falou que não queria treinar no Brasil. Então isso é um problema. E é um problema o Atlético não conseguir fechar a negociação com o treinador, né? Hoje é segunda-feira, terça-feira tá aí, quarta-feira os jogadores voltam. Então, pra mim, bate pronto aqui, ó, no feeling. O Sampaoli começa a ser uma ótima opção pelas recusas e pelos mercados não terem tão técnicos assim. Porque eu acho o Sampaoli um cara muito forte de personalidade, um cara que realmente ia trazer muita dificuldade com a comissão fixa, né? Que eu acho que deve ter algumas rusgas. Ele faz muitos pedidos, além disso, é um cara que pede muitos reforços, pede muita coisa para os jogadores, mas é muito intenso. É um cara que tem uma ideia de jogo muito clara, é um cara que consegue ser protagonista do jogo, um cara que consegue crescer durante o jogo. Durante os jogos, né? Faz o time crescer, otimiza o jogador, tem ótimas ideias e eu acho que seria fundamental para seu Atlético. Agora, tendo essa recusa, isso dá uma quebrada, né? Porque o Atlético ele precisa de treinador urgente e a diretoria precisa fazer esse papel, porque não vai dar tempo de contratar mais ninguém, né? Nenhum jogador. Afinal, amanhã fecha a janela de transferências, então vai fechar a janela, vai ter que ir com essa barca até o fim. E o Atlético tem vários problemas nessa barca. O quê? Não tem volante, um primeiro volante, não tem um centroavante para ser reserva do Hulk, e tem várias pequenas peças que são problemáticas. Então eu acho que o Atlético ele vai precisar mudar muita coisa para crescer, e primeiramente é um técnico, né? Achar um técnico decente neste momento vai ser muito complicado, muito complicado. E a torcida pede muito o Jorge Sampaoli. O Sampaoli é um cara que a gente já conhece, que conhece o Galo, que poderia trazer de melhor, otimizar muitos jogadores. Mas além disso, gente,
O Sampaoli é um cara que foi muito conhecido do torcedor atleticano, né? Pelo que fez em 20. E é um cara experiente. E a experiência no momento que o Atlético tá, ela vale demais. A experiência no momento que o Atlético vive, ela é muito importante. Brigar para não cair, mata-mata de Sul-Americana, mata-mata de Copa do Brasil são muito importantes. E talvez o Sampaoli é um cara mais pronto para esse momento que o Martin Anselmi, que era um cara que era a minha grande dúvida, né? A aposta eu acho que valia, porque é um cara que tem ótimas ideias, um cara novo, um cara que gosta de jogar pra frente, que tem o DNA do Galo. Dito isso, o contexto não favorece. O Atlético tá num momento conturbado, o Atlético tá num momento de quase de alerta ligado, de quase calamidade, e um treinador mais experiente é uma saída. Acho que eles podem muito ir no Pedro Caixinha. Acho que o Pedro Caixinha pode passar a ser uma opção. Eu espero que não. Eu quero saber quem vai ser esse plano B do Atlético para a temporada, né? Porque o Atlético ele precisa anunciar um treinador o mais rápido possível. Semana que vem já tem decisão contra o Cruzeiro. Além disso, tem já jogo contra o Santos, jogos importantes. E o Atlético precisa sair disso que está acontecendo. Porque o jogo de ontem, eu acho que os jogadores deram muito recado, né? O Alonso saiu pedindo o Sampaoli, né? Falando que não importa se dá bom dia ou não, importa é o futebol que joga. E o Hulk também falou sobre o Sampaoli, que é um cara que ele nunca tinha trabalhado, mas ouviu falar muito bem dos jogadores que estão lá, né? Provavelmente Arana, provavelmente Everson, provavelmente o Júnior Alonso. Outros jogadores que já estão no Atlético há muito tempo, né? E os jogadores que passaram por lá, Igor Rabelo, Alan, jogadores que jogaram com o Sampaoli, com certeza falaram bem do Sampaoli. Fábio Santos, por mais que ele seja um cara complicado. E ele quer vir pro Galo. Vamos ver quem vai ser esse plano B. Vamos ver em quem o Atlético vai atacar, mas assim, uma perda muito dura, tá? Então, Martin Anselmi recusa o Galo. Um técnico, pra mim, era fundamental e era a cara do Atlético, o perfil do Galo. E o Atlético precisa buscar outro nome urgente. Tudo bem, o contexto é desfavorável, o momento não é muito favorável mesmo, porque tá brigando por muitas competições e, ao mesmo tempo, tá com um alerta ligado no Brasileirão. E isso é muito complicado, porque tem que ter experiência, tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar com bagagem, tem que saber lidar com jogadores mais estrelados. E as opções que ficam é Sampaoli e outro plano B que ninguém sabe quem é ainda. E o Atlético ele precisa acelerar. O Paulo Brax precisa fazer a ligação agora. Tem que trabalhar, porque a situação está mais complicada do que parecia. Estava caminhando para um desfecho positivo. E agora tudo volta atrás, tudo volta a perder. O Galo parece que nada dá certo, né? Que loucura, que loucura. Ele recusou porque ele quer ficar mais descansado, né? Descansar mais depois do trabalho que foi no Porto. Foi muito intenso, foi muito cansativo, foi muito desgastante, que não foi um bom trabalho, que ele teve altos e baixos, foi muito turbulento e por isso ele não vai assumir o Galo. Então o Atlético está sim no mercado atrás de outro treinador, porque Martin Anselmi não vem mais para o Galo. Essa é a informação do Guilherme Frossá. E é isso. Acelera, hein, Galo? Sampaoli tá aí e eu acho que vira uma grande opção. Agora sem o Anselmi, que era o meu favorito, Anselmi e Sérgio Conceição, eu acho que o Sampaoli passa a ser o grande nome pro Clube Atlético Mineiro. Beleza? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Amanhã eu trago mais informações disso pra vocês. Tamo junto, é nóis.